Meus irmãos, minhas irmãs da PIB em Tucano, graça e paz e misericórdia. Bom estar aqui nesse momento para pensar um pouco com vocês sobre oração. E nada melhor do que a pessoa de Cristo para nos ensinar acerca da oração. Eu quero usar aqui o Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, porque entendo que esse evangelista, ele dá uma atenção especial a esse aspecto tão importante da vida de Jesus. Lucas fará pelo menos 11 referências ao ministério de oração de Jesus. E dessas 11 referências eu quero separar uma, para que possamos, nesta oportunidade, pensar um pouco acerca da oração. Lucas 3:21 vai nos dizer que Jesus está orando quando o Espírito Santo desce sobre ele no batismo. No capítulo 5, versículo 16, Lucas vai nos dizer que Jesus retira-se para o deserto com a finalidade de orar, enquanto a multidão o procura buscando milagres. No capítulo 6, versículo 12, Lucas diz que Jesus ora uma noite inteira antes de escolher do meio dos seus discípulos 12, que seriam seus apóstolos. No capítulo 9, versículo 18, nos é informado por Lucas que Jesus ora a sós para que os discípulos pudessem compreender quem ele era. Nesse mesmo capítulo 9, agora nos versos 28 e 29, Jesus ora no Monte da Transfiguração, preparando-se para abraçar o projeto da cruz. No capítulo 11, versículo 1, Lucas nos informa sobre a visão de Jesus orando, que leva os discípulos a pedirem a ele: Senhor, ensina-nos também a orar. No capítulo 22, versículo 32, Jesus Cristo está orando por Pedro para que ele não caísse em tentação. Nesse mesmo capítulo, agora no versículo 40, Jesus ora no Getsêmani, insistindo com seus discípulos para orar, a fim de que não caíssem na tentação. Nesse mesmo capítulo, agora nos versos 44 e 45, nos é informado que Jesus ora em agonia intensa lá no jardim. Já no capítulo 23, versículo 34, apenas Lucas registra a oração de intercessão de Jesus lá na cruz. E no capítulo 23, no versículo 46, também só Lucas vai registrar a oração de Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. De maneira que a vida de Jesus, enquanto seu ministério terreno, ela é marcada por oração. E é interessante que quando ele ressuscita e ascende ao céu, lá no céu, a palavra diz que ele está como nosso advogado, quer dizer, intercedendo. Então, da mesma maneira que Jesus começa o seu ministério orando, Jesus continua seu ministério orando, Jesus termina o seu ministério orando e ele continua intercedendo. Diante desses princípios aqui, eu quero separar o princípio que é estabelecido por Lucas no capítulo 3, versículo 21. O texto diz que Jesus está orando quando o Espírito Santo desce sobre ele no batismo. Qual o princípio aqui é estabelecido? O princípio da capacitação a partir da oração. Notemos que a oração, irmãos, precisa ser a vida da igreja, porque ela foi a vida de Jesus. Se Jesus é o Senhor da igreja e possui uma vida de oração intensa, constante e contínua, a igreja precisa aprender com seu Senhor a viver, a dispor dessa vida intensa e constante, também em oração. Diz o texto que Jesus orou, o céu abriu
o Espírito desceu e o Pai lhe falou. Pergunta aqui mas o que é oração, pastor Tiago? O que é a oração? Em primeiro lugar, a oração é muito mais do que um instrumento de petição para alcançar algo. Oração descreve prazer, deleite e intimidade com o Pai. Fato é que pai algum teria como felicidade, na sua relação com o filho, que a disposição do seu filho em estar com ele seja sempre para lhe pedir, para reivindicar direitos, ou seja, vendo o pai apenas como um provedor. Na pessoa bendita de Jesus, nós podemos perceber que o prazer do Pai é perceber que o Filho gosta de estar com Ele pelo deleite da comunhão, pelo prazer da presença, pela agradabilidade da relação, pelo existir da intimidade. E isso, na vida de Jesus, é visto a partir da oração. Quando nós oramos, nós estamos desfrutando desta intimidade com Deus. Agora, por que Jesus estava orando, desfrutando da intimidade, da comunhão? O Pai lhe fala: eis aí o meu filho bendito, nele eu tenho prazer. Olha que coisa interessante. Essa é a primeira lição. Orar é muito mais do que pedir. Mas em segundo lugar, podemos notar que porque Jesus ora, o céu se abre e o Espírito Santo desce e o reveste de poder. Aqui está a segunda lição, o que podemos aprender com isso, que este princípio não é só para Jesus, mas para a igreja do Senhor Jesus. Em Atos, quando a igreja ora, o céu se abre e o Espírito Santo desce. E quando o Espírito Santo desce, a igreja é revestida de poder. E é esse poder que capacita a igreja a realizar a obra da adoração, a obra da evangelização, a obra de louvor e expansão. Pois onde tem oração, tem poder do Espírito. Onde tem oração, tem capacitação do Espírito. Onde tem oração, tem crescimento da igreja. Onde tem oração, tem confissão de pecados. Onde tem oração, tem restauração do fervor. Oh meu irmão, oh minha irmã, você faz parte do corpo de Cristo. Aprendamos com Ele a orar. Aprendamos com a igreja antiga a orar. Mas em terceiro lugar, quando Jesus está orando, Ele tem com clareza a natureza da sua missão. Que é o que nós precisamos como igreja, como corpo, como membros. Clareza na nossa missão enquanto igreja. Ali no Jordão, Jesus começa o seu ministério, porque ele estava orando. Ali ele recebe com clareza a direção do Pai para o seu ministério. Quando nós oramos, Deus nos capacita com poder, não só para compreender a missão, mas quando nós oramos, nós somos também capacitados pelo poder do Espírito Santo para realizar a missão. Vejamos que no poder do Espírito Santo, Jesus vai para o deserto para vencer o diabo, suportando as tentações, estabelecendo a sua obra. No poder do Espírito Santo, a partir da oração, na capacitação do Espírito, Jesus vence o diabo no seu próprio território. A Bíblia diz que Deus tem prazer em nós quando oramos. Às vezes queremos fazer a obra, às vezes queremos poder para fazer, às vezes queremos capacitação para a realização, mas não obteremos sem uma vida de oração. Jesus orou, a igreja antiga orou, e nós precisamos também orar. Reavive sua vida
de oração. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe pela oração, em nome de Jesus.